chave mestra, parte 17. O tipo de divindade que uma pessoa adora, conscientemente ou não, indica seu nível intelectual. Pergunte a um indígena sobre Deus e ele lhe descreverá um poderoso chefe de uma tribo gloriosa. Pergunte a um pagão sobre Deus e ele lhe falará sobre o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus disso e aquilo. Pergunte a um israelita sobre Deus e ele lhe falará sobre o Deus de Moisés, que criou meios para governar por leis coercitivas, e então sobre os 10 mandamentos, ou sobre Josué, que liderou os israelitas na batalha, confiscou bens, assassinou prisioneiros e destruiu cidades. Os chamados selvagens criaram imagens esculpidas dos deuses que costumavam adorar. Mas, ao menos entre os mais inteligentes, estas imagens não passavam de apoios visíveis que lhes permitiam se concentrar mentalmente nas qualidades que desejavam externalizar em suas vidas. No século XX, teoricamente adoramos o Deus do amor, mas na prática criamos para nós imagens esculpidas de riqueza, poder, costumes e convenções. Nós nos ajoelhamos diante destas imagens e as adoramos. Nós nos concentramos nelas e assim as externalizamos em nossas vidas. O aluno que dominar o conteúdo da parte 17 não confundirá símbolos com realidade. Ele se interessará pelas causas e não pelos efeitos. Ele se concentrará nas realidades da vida e não se decepcionará com os resultados. Disse que o homem tem o domínio de todas as coisas, e esse domínio é estabelecido pela mente. O pensamento é a atividade que controla todo o princípio. O mais elevado princípio, devido à sua essência e suas qualidades superiores, necessariamente determina as circunstâncias, aspectos e relações de tudo que com ele tem contato. As vibrações das forças mentais são as mais sofisticadas e, consequentemente, as mais poderosas que existem. Para aqueles que compreendem a natureza e a transcendência da força mental, todo o poder físico passa a ser insignificante. Estamos acostumados a olhar para o universo através da lente dos 5 sentidos, e dessas experiências resultam nossas concepções antropomórficas, mas as verdadeiras concepções só são garantidas pela compreensão espiritual. Esse discernimento requer uma aceleração das vibrações da mente, e isso só é alcançado quando a mente se concentra continuamente em determinada direção. Concentração contínua significa um fluxo de pensamento ininterrupto e regular, e resulta de um sistema paciente, persistente, perseverante e bem regulado. As grandes descobertas são resultados de investigação prolongada. Anos de esforço concentrado são necessários para dominar a matemática. E a maior de todas as ciências, a ciência da mente, só se revela por meio de esforço concentrado. A concentração é mal compreendida. Parece haver uma ideia de esforço ou atividade associada a ela, quando o necessário é exatamente o oposto. A grandeza de um autor reside no fato de esquecer-se de si mesmo ao representar um personagem, identificando-se tanto com ele que a plateia é arrebatada pelo realismo de sua atuação. Isso lhe dará uma boa ideia da concentração verdadeira. Você ficará tão interessado em seu pensamento, tão envolvido no assunto, que se esquecerá de todo o restante. Tal concentração leva a uma percepção intuitiva e a compreensão imediata da natureza do assunto em que se concentra.
Todo conhecimento é resultado de uma concentração desse tipo. Foi assim que os segredos do céu e da terra foram obtidos. É assim que a mente se transforma em ímã, e o desejo de saber atrai o conhecimento. Ele o atrai de modo irresistível e lhe confere a sua posse. O desejo é, em grande parte, subconsciente. O desejo consciente raramente materializa seu objeto quando esse objeto está fora do alcance imediato. O desejo subconsciente desperta as faculdades latentes da mente e problemas difíceis parecem se resolver sozinhos. A mente subconsciente pode ser despertada e colocada em ação em qualquer direção e para qualquer propósito por meio da concentração. A prática da concentração requer o controle do físico e do mental. Todas as formas de consciência, física ou mental, devem estar sob controle. A verdade espiritual é, portanto, o fator controlador. É ela que lhe permitirá superar as limitações e chegar a um ponto em que será capaz de transformar modos de pensar em caráter e consciência. A concentração não significa meros pensamentos, mas a transmutação desses pensamentos em valores práticos. A pessoa mediana não tem noção do significado da concentração. As pessoas estão sempre querendo ter, mas nunca ser. Elas não entendem que é impossível haver uma coisa sem a outra, que primeiro devem encontrar o reino para depois conseguir os complementos. Entusiasmo passageiro não vale nada. É somente com autoconfiança ilimitada que se alcança a meta. A mente pode criar um ideal elevado demais que não pode ser alcançado. Pode tentar planar com asas inexperientes e, em vez de voar, acabar caindo. Mas isso não é o motivo para deixar de tentar outra vez. A fraqueza é o único obstáculo para a realização mental. Atribua sua fraqueza às limitações físicas e suas incertezas mentais e tente novamente. Facilidade e perfeição são conseguidos por meio da repetição. O astrônomo volta sua mente para as estrelas e elas lhe revelam seus segredos. O geólogo foca sua mente na construção da Terra e então surge a geologia. Assim é com todas as coisas. Os seres humanos focam a mente nos problemas da vida e o resultado é evidente na vasta e complexa ordem social do dia. Toda descoberta e realização mental é resultado de desejo mais concentração. O desejo é a mais poderosa forma de ação. Quanto mais persistente, mais confiável a revelação. O desejo, aliado à concentração, é capaz de extrair qualquer segredo da natureza. Ao ter grandes pensamentos, ao experimentar grandes emoções que correspondam aos grandes pensamentos, a mente alcança um estado em que aprecia o valor das coisas superiores. A intensidade da concentração profunda por um tempo e o desejo intenso de ser e de realizar fazem mais por você do que anos de esforço regular lento. Essa concentração abrirá as portas da cela da descrença, da fraqueza, da impotência e da autodepreciação, e você alcançará a alegria da superação. O espírito de iniciativa e originalidade se desenvolve por meio do esforço mental contínuo e persistente. Os negócios ensinam o valor da concentração e estimulam as boas decisões, desenvolvem o discernimento prático e a agilidade de conclusão. O elemento mental de toda a atividade comercial é dominante como fator de controle, e o desejo é a força predominante. Todas as relações comerciais são a externalização do desejo. Muitas das virtudes fundamentais e sólidas são desenvolvidas na
atividade comercial. A mente é estabilizada e direcionada, assim ela se torna eficiente. A principal necessidade é o fortalecimento da mente, para que possa superar as distrações e os impulsos incontroláveis da vida instintiva, e você vence o conflito entre o seu eu maior e o eu menor. Todos somos dínamos, mas o dínamo sozinho não é nada. A mente deve agir como dínamo, assim ela será útil e sua energia poderá ser definitivamente concentrada. A mente é um motor com potência inimaginável. O pensamento é uma força de operação constante. É o controlador e criador de todas as formas e de todos os acontecimentos que ocorrem na forma. A energia física não é nada perto da onipotência do pensamento, porque este permite ao indivíduo aproveitar todas as outras forças naturais. Vibração é a ação do pensamento. É ela que se projeta e atrai o material necessário para construir e criar. Não há mistério algum no poder do pensamento. Concentração significa simplesmente que a mente pode focar até passar a se identificar com o objeto de sua atenção. Assim como o alimento absorvido é a essência do corpo, a mente absorve o objeto de sua atenção e lhe dá vida e existência. Se você se concentrar em algum assunto importante, o poder intuitivo entrará em ação e a ajudará, chegará na forma de informação que levarão ao sucesso. A intuição chega a conclusões sem o auxílio da experiência ou da memória. A intuição geralmente resolve problemas que estão além do alcance do poder de raciocínio. A intuição geralmente surge quando, tão de repente, se surpreende. Ela revela a verdade que buscamos de um modo tão direto que parece vir de um poder superior. A intuição pode ser cultivada e desenvolvida. Para tanto, deve ser reconhecida e apreciada. Se a visitante intuição tiver uma recepção digna da realeza, ao chegar, ela voltará. Quanto mais cordial a recepção, mais frequentes serão suas visitas. Mas se for ignorada ou negligenciada, suas visitas serão poucas e raras. A intuição geralmente surge no silêncio. Grandes mentes buscam a solidão com frequência. É no silêncio que todos os maiores problemas da vida são resolvidos. Por isso, toda pessoa bem-sucedida tem um escritório particular, onde pode ficar sem ser perturbada. Se você não tem condições de ter um escritório particular, pode pelo menos encontrar um ambiente em que possa ficar sozinho alguns minutos por dia para treinar o pensamento e as frases que lhe permitirão desenvolver aquele poder invencível que deve ser alcançado. Lembre-se de que, em essência, o subconsciente é onipotente. Quando lhe damos poder para agir, não há nada que ele não possa fazer. O seu grau de sucesso é determinado pela natureza do seu desejo. Se ela estiver em harmonia com a lei natural ou com a mente universal, gradualmente liberará a mente e lhe dará coragem imbatível. Cada obstáculo superado, cada vitória alcançada, lhe dará mais fé em seu poder, e sua capacidade de vencer ficará maior. Sua força é determinada por sua atitude mental. Se for de sucesso e se for mantida permanentemente com um propósito firme, você atrairá do domínio invisível as coisas que exigiu em silêncio. Ao manter um pensamento na mente, ele gradualmente ganha uma forma tangível.
Um propósito definido coloca em ação as causas, que saem do mundo invisível e encontra o material necessário para servir a esse propósito. Talvez você esteja buscando símbolos do poder em vez do poder em si. Talvez esteja buscando fama em vez de honra, dinheiro em vez de prosperidade, posição em vez de serventia. E em todos os casos, você verá essas coisas virarem pó assim que as obtiver. Riqueza e posição prematuras não podem ser mantidas porque não foram conquistadas. Só recebemos o que ofertamos, e aqueles que tentam receber sem dar nada sempre descobrem que a lei da compensação implacavelmente gera um equilíbrio exato. A corrida geralmente é pelo dinheiro e outros símbolos de poder, mas com um entendimento sobre a real fonte de poder, conseguimos ignorar esses símbolos. Uma pessoa com uma conta corrente poupuda acha desnecessário encher os bolsos de ouro. O mesmo acontece com aquele que descobriu a real fonte de poder. Esse indivíduo não terá mais interesse em fingimento e falsidade. O pensamento normalmente se volta para as direções evolutivas externas, mas pode se voltar para dentro, onde agarrará os princípios básicos das coisas, o âmago das coisas, o espírito das coisas. Quando você capta esse espírito, fica mais fácil entendê-las e controlá-las. É por isso que o espírito de uma coisa é a coisa em si, sua parte vital, a substância real. A forma é apenas a manifestação externa da atividade espiritual interna. No exercício desta semana, concentre-se ao máximo possível conforme o método apresentado nesta lição. Não permita nenhum esforço ou atividade consciente relacionado ao seu propósito. Relaxe completamente. Evite qualquer pensamento ansioso quanto aos resultados. Lembre-se de que o poder vem no repouso. Deixe que o pensamento se fixe no seu objeto até que se conecte totalmente com ele, até que você esteja alheio a todo o restante. Se deseja acabar com o medo, concentre-se na coragem. Se deseja acabar com a insuficiência, concentre-se na abundância. Se deseja acabar com a doença, concentre-se na saúde. Concentre-se sempre no ideal, como se ele já fosse um fato consumado. É essa a semente, o princípio da vida que segue em frente e coloca em ação aquelas causas que direcionam, guiam e geram a relação necessária que acaba por se manifestar na forma. A leitura continua no próximo áudio.